E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo e hoje eu vou falar sobre câncer. É engraçado que quando a gente fala essa palavra tem muita gente que se arrepia, né? E eu tô tendo muito contato com isso ultimamente, porque eu fui diagnosticado com câncer na passagem do Natal pro Ano Novo de 2020. E é perceptível como as pessoas se assustam quando a gente fala esse tipo de coisa, né? Eu até ouvi de um amigo um questionamento que eu achei engraçado, que ele falou assim, mas como que você pegou isso? E não peguei, né? Eu não estava andando na rua um dia, pisei no câncer e peguei. Não, não é assim, né? Simplesmente acontece. E é interessante falar sobre isso porque, claro, é sempre um baque você ter um diagnóstico desse tipo, mas, por outro lado, a gente acaba repensando a vida, repensando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, repensando como a gente se relaciona com as pessoas. Isso para mim foi muito impactante. O objetivo desse vídeo é falar um pouquinho da minha experiência com essa doença a partir do diagnóstico. Porque uma grande amiga, beijo Maria Joana, me colocou em contato com uma amiga dela que passou pela mesma situação, que teve o mesmo diagnóstico, passou pelos mesmos processos que eu estou passando e ainda vou passar. Beijo, Ari. E a ajuda da Ari foi fundamental, porque ela não só me deu esperança, mas também me ajudou a quebrar com todos os medos e, né, a doença deixou de ser um bicho de sete cabeças, porque eu entendi as etapas pelas quais eu vou ter que passar e também eu conheci uma pessoa que passou por isso e está super bem, já faz 3 anos e ela está ótima, então isso dá uma outra perspectiva pra gente, né? Claro, é um tipo específico de câncer, né, que é o câncer de tireoide. Então, eu não tenho como falar sobre outros tipos de câncer, eu vou falar da minha experiência, eu não sou médico, então não tenho nem como querer dar palpite a respeito de outras situações, mas eu acho que toda experiência que a gente pode dividir e compartilhar acaba ajudando alguém de alguma forma, né? E se ajudar uma pessoa que esteja passando por isso, para mim já vai ser excelente, porque a conversa que eu tive com a Ari a respeito de como foi para ela viver, né, a doença, o diagnóstico, a doença, o tratamento, e hoje está bem, para mim foi fundamental. Me deu energia para também lutar e correr atrás, né, e não me entregar. Então, essa é a minha motivação para estar fazendo esse vídeo, para estar conversando com vocês hoje. Vou tentar ser breve, é meio difícil às vezes, mas vou tentar ser breve. Em outubro de 2019, eu comecei a ter muita dor de garganta, e era uma dor constante. Eu falei, bom, uma hora passa, né? Como eu moro numa região muito quente no norte do Paraná, eu imaginei que fosse por estar usando o ar-condicionado todo dia, dormindo toda noite praticamente com ar-condicionado, que estava ressecando as vias aéreas e me dando essa dor. Mas como a dor não passava, eu acabei indo para o pronto atendimento em novembro, final de novembro e início de dezembro. Chegando lá, eu dei sorte que o médico que me atendeu era especialista em endocrinologia. O endocrinologista então me atendeu e examinou e perguntou a respeito dessa dor de garganta e ele percebeu que havia um nódulo aqui na parte de baixo do pescoço. E ele pediu então um exame de ultrassonografia, né, um exame de imagem. E infelizmente, durante o exame eu já fiquei meio tenso, porque o médico que realizou o exame estava com uma ajudante e durante o exame ele falou assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um indício. E ele só disse isso, e eu já meio que entendi o que ele estava dizendo, né? Já fiquei apavorado. E eu lembro que eu saí dessa ultrassonografia tremendo. Mas, enfim, né? Antes do resultado não tem como a gente saber. Fui pegar o resultado depois de umas semanas e infelizmente veio com o pedido de um exame de punção, em que eles tiram ali umas células da região para poder fazer o exame, o diagnóstico, né? Se é câncer maligno ou benigno, o nódulo, né, no meu caso. Isso tudo estava acontecendo e já era finalzinho de 2019, a gente já estava quase no Natal e eu viajaria para a cidade dos meus pais para passar o Natal com a minha família. Eu pensei, bom, vou fazer então esse exame por lá, né? Passo o Natal com a família e depois do Natal, quando as coisas retomam, faria o exame lá. No entanto, por ser período de festas, nenhum dos médicos que fazem esse tipo de exame lá na cidade estava na cidade, eles estavam todos viajando. E então eu liguei aqui para Maringá e consegui para o outro dia já para marcar para fazer o exame. Então eu peguei minhas coisas e vim embora para poder fazer, porque eu estava um pouco ansioso para fazer logo e ver o que era, né, e resolver o quanto antes. A gente sabe que esse tipo de coisa, quanto mais precoce a gente tem os resultados e começa o tratamento, enfim, o que for necessário, melhor.
Então eu tinha um pouco de pressa nesse sentido. Acabei vindo embora, passei o ano novo sozinho em casa e fiz o exame. Nesse ponto, algumas pessoas da minha família e alguns amigos mais próximos já estavam sabendo do que estava acontecendo, e uma das minhas amigas, Thaís, beijo, me disse assim: faça qualquer coisa, converse com as pessoas, mas não pesquise na internet nada a respeito. Já era tarde, eu já tinha pesquisado e já sabia que era um tipo de nódulo que era relativamente comum, é relativamente comum, mais comum em mulheres do que em homens, né? A porcentagem em homens é bem menor, acho que 1/3 dos homens só, se comparado com as mulheres, tem esse tipo de nódulo. E se eu não me engano, 5% das pessoas que têm esse nódulo só é um tipo de tumor maligno. Então aquilo de certa forma me acalmou. Falei, bom, eu já tive o azar de ser um dos homens que desenvolveu a doença, não é possível que eu vou cair na estatística e ser um dos 5% que é o tumor maligno. Pois é, eu faço parte da estatística dos 5% dos quais o tumor é maligno, né? Eu fui buscar então o resultado da biópsia e eu estava bem tranquilo, porque eu já tinha visto essa pesquisa, então eu falei, bom, não tem risco, né, de eu ser premiado com essa doença, ela ser maligna. E quando eu abri o resultado do exame, eu fiquei congelado, porque eu tô até com o resultado aqui, né? O resultado foi carcinoma papilífero de tireoide, classe 6 de Bethesda. Essa classificação de Bethesda vai de 1 a 6, sendo 1 benigno e 6 maligno com certeza. E o meu deu maligno com certeza, né? Deu 6 na classificação. Então, eu fiquei meio desesperado, né? Não sabia o que fazer. Falei, bom, vou para casa, vou beber uma água, tentar respirar. Peguei o carro e eu não consegui vir até em casa. Eu parei o carro, estacionei, eu estava bem nervoso. Voltei a ler o resultado do exame para, né, aquela coisa de será que eu li certo, para confirmar. E de fato estava ali escrito. Falei, bom, minha mãe sabe que eu ia pegar esse resultado hoje, ela está esperando essa resposta também, eu preciso falar com ela. Então eu resolvi mandar uma mensagem de áudio para minha mãe, falando que o resultado, infelizmente, era positivo para o tumor maligno. E tentei manter a calma para não desesperá-la também, e mandei a mensagem. E daí eu desabei, né? Óbvio. A gente não tem como... Esse tipo de resultado sempre mexe muito, né? Acho que de qualquer doença, independente de qual seja, câncer ou qualquer outra doença, a gente nunca está preparado para ficar doente, eu acho, né? E de certa forma, isso tem a ver com uma sociedade que tem construído uma ideia de saúde toda hora, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos idosos, que tem aquele termo da melhor idade, é uma construção de que a gente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre saudável, e não é realidade, né? Na verdade, a gente em algum momento vai ter uma doença, vai ficar doente, pode ser uma gripe, um resfriado, uma alergia, uma coisa menos grave, uma coisa mais grave como um câncer ou qualquer outra doença, mas a gente tem que entender, né, e é sobre isso que eu tenho pensado muito, que eu queria dividir com quem estiver assistindo, que a gente tem que entender que a gente é um organismo vivo e que às vezes esse organismo pode ficar disfuncional e pode ter uma doença, né? No meu caso, está sendo câncer de tireoide. Pode ser qualquer outra coisa, poderia ser uma gripe, o coronavírus está por aí, né? Está se espalhando a cada dia mais. Então, diversas doenças estão por aí. A gente tem essa ideia de que nunca vai chegar na gente, né? Eu nunca vou ter nada, eu sempre vou estar intacto, nunca vou pegar nada, né? Como o meu amigo que me perguntou onde que eu tinha pego isso. Não peguei, né? Simplesmente acontece, simplesmente é uma disfunção do meu organismo. E é interessante porque já fazia um tempo que eu estava fazendo vários exames, porque meus hormônios sempre foram meio desregulados, principalmente testosterona. E ultimamente estava tudo muito desregulado, cortisol absurdamente errado, tudo bem disfuncional mesmo, tanto que eu estava tendo problema de memória, estou tendo inclusive, eu esqueço palavras assim, rotineiras do meu dia a dia, nomes de pessoas. Isso tem sido muito comum e me irrita extremamente, porque eu nunca tive a melhor memória do mundo, mas, né, para as coisas do dia a dia eu nunca tive problema. E é muito ruim, muito desagradável isso, né? Porque você às vezes está conversando com a pessoa e simplesmente as palavras não vêm. E não sei se as pessoas acham que eu sou doido às vezes, porque
eu tô conversando e às vezes paro do nada e não consigo continuar a conversa, não consigo trazer as palavras que eu preciso para dar continuidade para a conversa, mas eu descobri que tudo isso tem acontecido justamente por causa desse tumor na tireoide, né? A tireoide, ela regula vários hormônios e alguns deles afetam memória, testosterona e por aí vai, né? Várias coisas. Fígado, coração, memória, como eu já falei. Então, de certa forma, claro, não fiquei feliz com a doença, mas de certa forma fiquei feliz de saber por que eu tenho tido esses problemas, né? Hormonais e de memória. Então, eu tenho uma esperança de ter a cura disso tudo e voltar para minha vida normal, né? Voltar a ter qualidade de vida, porque é muito difícil viver também é, com, com esses problemas, né? Você não tendo tua vida normal. Então, de certa forma, eu espero que com o tratamento eu consiga ter de volta a minha vida, ter de volta a minha memória. Bom, quais são os passos a partir de agora, né? Eu já deveria ter feito a cirurgia há 2 dias, mas o médico remarcou para o final do mês. Então eu tenho mais 2 semanas aí de espera, eu estou bem ansioso porque eu quero resolver isso logo, né? Aquela coisa de, vamos logo resolver isso e fazer acontecer. Eu conheço muita gente que tem medo de cirurgia e tal, medo de exame, medo de diagnóstico. Eu não tenho medo, sabe? Eu tenho medo de ter uma coisa e não saber que tenho e acabar morrendo porque eu não sei que eu tenho, sabe? Então eu vou atrás, sempre estou fazendo exame e tal. E quando eu descobri isso, eu, né, queria agilizar. E perguntei pro médico, tá, e agora? O que a gente faz, né? Ele falou da cirurgia e tal. Tem uma cola aqui, é uma tireoidectomia total, né? Então vai retirar toda a tireoide, tudo o que está ligado ali à tireoide. É um corte aqui na garganta, de fora a fora, em torno de 10 centímetros. Conversei bastante com a Ari, que fez essa cirurgia. É uma cirurgia em que eu vou entrar pela manhã no hospital, faço a cirurgia à tarde e no outro dia de manhã já devo sair do hospital. O médico disse que devo ficar uma semana de resguardo, sem contato com pessoas, né? Provavelmente vou ficar só com a minha mãe em casa, para evitar infecção, porque eu vou estar com uma sonda, então tem que tomar cuidado, né? Depois de uma semana tira a sonda e daí aos poucos as coisas vão voltando ao normal, vou sendo reabilitado. Segundo o médico, em 1 mês eu já consigo voltar às minhas atividades normais, né? Assim eu espero. E daí com 1 mês de cirurgia também eu volto aí as palavras fugindo, ao médico que cuida dos hormônios, que é eu falei no início do vídeo. Ai, isso me mata. Endocrinologista. Depois de 1 mês da cirurgia, eu retorno ao endocrinologista, faço os exames para ver como que meu organismo está se comportando sem a tireoide, para ele poder daí entrar com a medicação, porque uma das questões desse tipo de câncer é que a gente, depois que retira a tireoide, tem que tomar remédio para controlar, né? Enfim, para organizar os hormônios para o resto da vida, porque não tem mais tireoide para fazer essa função, para fazer esse papel. Também após 1 mês de cirurgia, o endócrino me disse que eu devo fazer iodoterapia, que a Ari também fez, e ela me explicou que basicamente você fica 24 horas, 12 ou 24, no hospital, trancado em um quarto, com um banheiro, obviamente, e sem contato com ninguém. Esse quarto é isolado com chumbo, porque a iodoterapia ela é radioativa. Então, você não pode ter contato com ninguém. Ela me disse que ela teve que ficar tomando banho de hora em hora para poder ir liberando isso do corpo, né, de alguma maneira. E depois que ela saiu desse quarto, o médico dela pediu para ela não ter muito contato físico com as pessoas, não ficar tocando muito, não ficar muito perto, até que o organismo liberasse todo esse iodo. Inclusive, ela falou que toda a roupa que ela levou, que ela foi para o tratamento, teve que ficar lá para ser descartada. Ela não pôde levar o celular dela para dentro do quarto, porque tudo acaba ficando contaminado pelo iodo radioativo. Bom, basicamente é isso, né? Eu estou então bem no meio do caminho entre ter sido diagnosticado e fazer o tratamento. Já estive mais ansioso, já estive mais triste, mais nervoso. Hoje em dia eu estou mais tranquilo. Estou me enrolando aí tem umas semanas para gravar esse vídeo, porque eu senti a necessidade real de compartilhar isso com outras pessoas que estejam passando pela situação, por outro tipo de câncer qualquer, mas principalmente o câncer de tireoide.
e dizer que a gente ainda está vivo, né? Eu acho que isso é o principal. Todo mundo que eu tive contato nesse meio tempo, que eu falei, olha, né, estou passando por isso, descobri que estou com câncer de tireoide, as pessoas ficam congeladas e meio sem reação e não sabem o que dizer e, sabe, eu entendo, né, claro, as pessoas ficam surpresas, mas, meu, eu não tô morto, eu não acredito que nenhuma doença é atestado de morte, eu acredito que cada dia é um dia novo, a gente tem que viver cada segundo, e nesse sentido, para mim a doença foi muito especial, sabe? Eu tenho um amigo, beijo Bruno, que tá passando por uma situação não a mesma, mas semelhante, e ele me falou uma coisa que foi muito importante para mim. Ele disse, Paulo, eu passei a ver a vida de outra forma, eu passei a dar valor nas coisas, passei a dar valor nas pessoas, passei a viver com mais intensidade cada dia, faz isso, né? Ele me falou, vive cada dia, seja feliz cada dia, né? Corra atrás, faz o que você tem vontade, e é isso que eu estou fazendo, eu estou vivendo, né? Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver. E uma hora todo mundo morre, né? Eu sei que é meio duro falar isso, talvez pareça até meio frio, mas eu tenho plena consciência que uma hora todo mundo morre, né? Claro, a gente espera nascer, crescer, ficar adulto, depois envelhecer e quando estiver bem velhinho morrer. Mas às vezes as coisas não acontecem nessa ordem, né? E acho que eu estou tranquilo com relação a isso também. Não estou dizendo que eu vou morrer, né? Mas eu estou dizendo que se tiver que morrer, paciência, né? A gente vai acabar morrendo. Todo mundo uma hora vai morrer. Mas eu quero aproveitar esse tempo que eu estou vivo, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, com a minha cachorrinha. Quero fazer as coisas com intensidade. Eu percebi que, não sei se é porque eu sou capricorniano ou se é porque eu sou frio mesmo, sou mais quieto, mais tímido às vezes, mas eu tenho tido mais facilidade para dizer que eu amo para as pessoas que eu amo, né? Para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que são próximas, e dizer para elas que eu aprecio a amizade delas, que eu aprecio a presença delas. Eu tenho percebido que quando eu saio com um amigo agora é diferente, eu curto cada minuto que eu tô com esse amigo, com essa amiga, com a minha família. Então eu curto ao máximo meus sobrinhos, curto ao máximo a vida. E eu acho que a gente devia viver isso sempre, independente de doença, independente de ter diagnóstico de câncer ou não, ou de qualquer outra coisa. Tá saudável, maravilha, curta o máximo possível, né? Eu acho que é isso, a gente então procurar viver cada minuto. Às vezes a gente deixa a vida passar e a gente vai vendo a vida passando e a gente não faz nada, a gente está sentado vendo TV, vendo Netflix, que é legal também, que eu também vejo, mas a vida não é só isso, né? E a vida também não é só trabalho. Eu, como capricorniano, tenho que dizer isso, que às vezes eu fico, né, muito focado em trabalho, e sendo professor, muitas vezes a gente trabalha sábado, domingo e feriado, a gente não tem muito final de semana, não tem dia e noite, às vezes entra a madrugada corrigindo trabalho, prova, preparando aula. Mas não é só isso, né? Então a vida tem todo um rol de coisas que a gente tem que aproveitar e tem que fazer. E acho que é isso que mudou muito pra mim. Eu tenho pensado mais a respeito disso, e tenho curtido mais cada coisa. E daí eu lembrei agora de uma frase da monja Coen, vou colocar o link aí, e eu gosto muito de ouvir as coisas que ela diz, apesar de não ser budista. Acho que é uma mulher fantástica, muito sábia, assim, e toda vez que ela fala alguma coisa, eu aproveito muito ali, muita coisa mexe comigo. E uma coisa que ela disse assim, não deixe de aproveitar a chuva porque você gostaria de ter um dia ensolarado. E é isso que eu tenho vivido, né? Então, se está chovendo, se está fazendo sol, se tem um pôr do sol, se tem uma borboleta, se tem uma flor, se a minha cachorrinha veio brincar comigo, se meu sobrinho me deu um abraço, tudo isso eu estou aproveitando, né? E eu acho que eu estava perdendo muito tempo de não fazer isso até agora. Talvez essa doença tenha vindo para me dar um chacoalhão e para me despertar para esse tipo de coisa, né? Então, bora viver a vida, bora ser feliz nas infelicidades também, né? Que é outra coisa que se prega por aí, felicidade o tempo todo, né? YouTube, Instagram, Facebook é cheio disso, né? As pessoas super felizes o tempo inteiro e muitas vezes a gente está triste também, né? A vida acho que é mais tristeza do que alegria, a gente tem momentos de alegria, mas esses momentos eu tenho aproveitado ao máximo. E os momentos de tristeza ou de doença eu tenho tentado refletir e aprender e crescer e ser um ser humano, ser um ser humano melhor com isso. Então acho que a gente é humano quando a gente olha para o outro e quando a gente também olha para a gente mesmo, né? Uma coisa que eu queria pedir para quem estiver assistindo isso fique atento ao teu corpo, né? Eu fui bailarino por muitos anos, por mais de 10 anos, e a gente aprende a ter uma relação com o próprio corpo que é muito legal. Então,
eu percebia que tinha algo errado com o meu corpo, né? Claro, eu não sabia que era câncer, mas fica atento aos sinais que o teu corpo dá também, né? Se tem um nódulo em qualquer parte do corpo, se tem uma dor, se tem alguma coisa estranha, não deixe de procurar um médico, não deixe de fazer os exames. É importante, né? E é melhor descobrir, é melhor tratar e abraçar a vida. E é isso aí, gente. Desculpa ter me prolongado, o vídeo ficou maior do que eu imaginava. Espero ter ajudado alguém. Estou à disposição para quem quiser trocar uma ideia, falar a respeito, chorar, dar risada, enfim, isso é a vida. Vamos viver.